Bom, vamos lá então, lindezas. Nessa nossa aula agora, nós vamos entrar num contexto de parasitismo, beleza? Parasitismo. E no parasitismo que nós vamos comentar agora vai ser o das protozoários. Mas primeiro eu queria dar alguns termos para vocês, tá? Primeiro, o que é agente etiológico? Agente etiológico é o mesmo que causador, ou seja, é o que causa a doença. Por exemplo, se você pensar numa parasitose, vamos pensar na dengue. Quem que é o causador da dengue? É o vírus. É o vírus que é causador. Agora, quando nós falamos agente transmissor ou vetor, aí é aquele que transmite. Por exemplo, a gente pegar na dengue. Quem transmite? É o mosquito Aedes aegypti. Quem causa? O vírus. Tudo bem? Então, esse é o primeiro, o primeiro quesito que você tem que saber. Quem que é o agente etiológico e quem que é o agente etiológico ou causador e quem que é o vetor ou transmissor. Aí nós temos os hospedeiros, perfeito? Hospedeiro definitivo é aquele hospedeiro em que o parasita se reproduz sexuadamente. Tudo bem? Hospedeiro intermediário é aquele em que o parasita se reproduz assexuadamente. Tudo bem? Agora, existem, por exemplo, na doença de Chagas que nós vamos ver, não se conhece a reprodução sexuada do parasita. Então, considera o hospedeiro definitivo o vertebrado. Tudo bem? No nosso caso, a gente seria o hospedeiro definitivo. Tudo bem? Então, quando você não sabe a reprodução, não se conhece a reprodução sexuada, você considera o hospedeiro definitivo o vertebrado. Tá bom? Aí nós temos, quanto aos parasitas, os ectoparasitas, que são parasitas que atacam externamente ao corpo, por exemplo, o carrapato, o piolho, e os endoparasitas que atacam dentro do corpo, como vermes, bactérias, protozoários. Tudo bem? Outro termo, ciclo monoxênico. O parasita precisa de apenas um hospedeiro para fechar o ciclo. Ciclo heteroxênico. O parasita precisa de dois hospedeiros para fechar o ciclo. Tudo bem? Tranquilo até aqui então? Então nós vimos, agente etiológico, agente transmissor. Hospedeiro definitivo, hospedeiro intermediário. Aí nós vimos ectoparasitas e endoparasitas. Beleza? E tem os reservatórios naturais, que são aqueles animais que carregam o parasita e nele não causa mal algum. Beleza? Então, esses são os reservatórios naturais. Bom, outro termo ainda dentro de parasitismo que a gente tem que comentar aqui. Primeiro, surto, epidemia, pandemia e endemia. Surto é quando ocorre um aumento maior do que o esperado para aquela época de uma determinada doença. Vamos imaginar, numa cidade qualquer, tá? É normal você esperar 50 casos de dengue naquela cidade. Tá? Na cidade X. 50 casos de dengue. Para janeiro, por exemplo. Só que em janeiro, ela teve 200 casos de dengue. Ou seja, é um aumento maior que o esperado naquela cidade. Então, aquela cidade está com um surto de dengue. Agora, se o surto acontece, por exemplo, se a gente pegar no Paraná, tá? Vários surtos em várias cidades. Então, eu tenho surto de dengue em Maringá, em Paranavaí, surto de dengue em Marialva, surto de dengue em Campo Mourão, surto de dengue em Ponta Grossa, Curitiba. Então, eu posso falar que Maringá está em o Paraná está sofrendo uma epidemia de dengue. Tudo bem? Uma epidemia, tá bom? Então, surto são lugares mais... E detalhe, tá? Tanto surto quanto epidemia, você pode restringir a determinados locais. Você pode usar outras escalas. Por exemplo, se eu pegar numa cidade, o bairro, Zona 5 de Maringá, Zona 7 e Zona 4. Cada um deles estão com surtos. Então, Maringá está com uma epidemia de dengue. Tudo bem? Então, é isso que você tem que entender, tá? Então, a epidemia são são surtos em várias regiões de uma determinada localização.
tá? Agora, pandemia, pan quer dizer total, totalidade. Então, pandemia quer dizer quando uma determinada doença ela se espalha por várias regiões do globo. Tudo bem? Vários continentes. Como é o caso que está acontecendo agora com o Covid, com a Covid, né, que é a doença causada pelo coronavírus, SARS-CoV-2, e também como foi a H1N1, que é a gripe A, e também foi chamada de gripe suína, então também foi pandemia. Agora tem que tomar cuidado. Surto, epidemia e endemia, surto, epidemia e pandemia tem a ver com o número de casos, tá bom? Número de casos. Agora, endemia não está relacionado com o número de casos. Endemia está relacionado com uma regionalidade. Por exemplo, se você pegar a malária, ela é comum na região norte do Brasil. Tudo bem? Então, por exemplo, ali então é endêmico, é que essa doença, ela tem um número mais ou menos constante, mas ela fica restrita naquele local. Então, endemia é região. A febre amarela, não quer dizer que não possa acontecer em outros lugares, mas a febre amarela também foi considerada endêmica em algumas regiões do Brasil. Tudo bem? O ebola, ele foi endêmico lá de uma determinada região do continente africano. Tudo bem? Então, por favor, endemia está relacionado com uma doença que ocorre em um determinado local. Joia? Não está diretamente relacionado com número. Quem que está relacionado com número? Surto, epidemia e pandemia. Isso é relacionado com números. Tudo bem? Então agora vamos entrar em protozooses. Joia? Então tá bom. Em relação às protozooses, nós temos aqui o seguinte. Vamos começar com doença de Chagas. A doença de Chagas recebeu, inclusive aqui são os protozoários causadores, está na imagem ao fundo aí, tudo bem? Ela recebeu esse nome porque quem descobriu ela foi Carlos Chagas, tudo bem? Carlos Chagas, ele foi enviado em 1907 para combater uma epidemia de malária que estava acontecendo na região da central do Brasil, ali em Minas Gerais, não é? Durante a construção da estrada de ferro. E lá, ele fazendo estudos, não vou entrar nesses detalhes, porque só isso aqui já daria uma aula, beleza? Mas ele descobriu o Trypanosoma cruzi. Como ele estava junto com a equipe de Oswaldo Cruz, que foi quem enviou ele para estudar nessa região, para trabalhar nessa região, então ele descobriu uma espécie de Trypanosoma, beleza? E para homenagear Oswaldo Cruz, ele colocou o nome de Trypanosoma cruzi. Então, quem descobriu a doença? Do Carlos Chagas. Porém, ele homenageou Oswaldo Cruz. Tudo bem? Nesse caso aqui, então, o agente etiológico da doença de Chagas é um protozoário flagelado. Talvez o que é mais importante você gravar aqui é que ele é um protozoário flagelado. Isso é extremamente importante. Tudo bem? Quando cai em prova, ele vai perguntar se o protozoário é flagelado, se é ciliado, se ele não tem estrutura de locomoção, como é o caso, ou como é o caso dos esporozoários, ou se locomove por pseudópodos, como é o caso das amebas. Tudo bem? Então, isso é muito importante. Então, o Trypanosoma cruzi é um protozoário flagelado. Deixa eu pegar aqui a cor da caneta. Ó. Ele é um protozoário flagelado. Tá? Ele tem aqui essa membranela ondulante, tudo bem? E a porção anterior do protozoário é essa daqui, ó. Essa é a porção anterior, tudo bem? E aqui sai o flagelo sai daqui, tudo bem? Então ele sai da porção posterior, vai toda a porção até chegar na porção anterior aqui, tudo bem? O agente transmissor são os conhecidos bichos barbeiros. Tudo bem? Os bichos barbeiros, que são esses percevejos hematófagos de hábito noturno. Tudo bem? Então aqui, tanto o macho quanto a fêmea são hematófagos. Quando você pensa em mosquitos, apenas as fêmeas são hematófagas. Aqui não. Aqui os dois são hematófagos e de hábito noturno. Beleza? Esse cara, ele adquire o protozoário ao picar um agente
uma pessoa contaminada ou um reservatório natural, como na nossa região aqui são os tatus. Tudo bem? Bom, esses animais, eles são encontrados normalmente em casinhas de pau a pique, como essa. Ele se esconde nessas pequenas frestas durante o dia e sai durante a noite para se alimentar. Ele, então, nessas casinhas de pau a pique, paióis, galinheiros, não é? Ele se encontra ali nessas regiões. Tudo bem? Então, como que vai acontecer essa doença? Tá? Então, primeiro, o cara vai ter que entrar em contato com o bicho barbeiro. Agora, presta atenção. O protozoário, ele tem 3 formas. A forma tripomastigota, que é essa daqui. A tripomastigota, ela é a forma infectante. Beleza? Essa forma, ela é encontrada na porção posterior do bicho barbeiro. Beleza? Então, onde que está o parasita no bicho barbeiro? Está no intestino. Portanto, ele não é transmitido pela picada. Ele é transmitido pelas fezes. Tudo bem? Então, aqui ele está na porção posterior, tá? E também no sangue dos vertebrados. Beleza? No sangue dos vertebrados. Joia? Então, aqui, uma das características é que ele tem esse cinetoplasto. Não sei se vocês se lembram disso, mas esses flagelados aqui, desse grupo dos protozoários, tripomastigotas, não é? O que vai... Tripomastigota. Nesse caso dos flagelados, do grupo, por exemplo, dos que causam a doença de Chagas, tá? Os tripanossomas, eles apresentam esse cinetoplasto. Esse cinetoplasto é uma região de uma mitocôndria gigante que percorre quase todo o corpo do animal aqui, a mitocôndria, ó. E na porção mais dilatada dessa mitocôndria, que tem uma grande quantidade de DNA, isso é o cinetoplasto. Então, nesse caso aqui, o cinetoplasto, ele está em uma região posterior ao núcleo, ou seja, ele está depois do núcleo. Tudo bem? Então, aqui, esse cinetoplasto é da onde vai sair o flagelo, e esse flagelo ele percorre todo o corpo do animal até se tornar livre aqui na porção anterior. Tá? Então, essa é a fase infectante que está na porção posterior do bicho barbeiro. A epimastigota, ela é uma porção que está também, tá, no intestino do vetor, tá? Ele está no tubo digestório do vetor, tá? Que é o bicho barbeiro. E qual que é a diferença? Na epimastigota, o cinetoplasto, ele está anterior ao núcleo, ele está aqui. E o flagelo, ele sai parcialmente ao corpo do animal, do protozoário, perdão. Beleza? Então, parcialmente. Aqui é totalmente, ó. Totalmente. Aqui posteriormente. Aqui parcialmente. E nós temos a forma amastigota, que é encontrada dentro das células hospedeiras. Beleza? Ele está no interior da célula dos hospedeiros infectados. E esse cara aqui, ele perde, na verdade, não é que ele perde. O flagelo dele não dá para ver, ele é bem curtinho. Não dá para ver ao microscópio óptico. Tudo bem? Então, nós temos primeiro, mastes, quer dizer chicote. Beleza? Então, aqui, ó, amastigota, quer dizer que ele está sem flagelo aparente. Tá bom? Então, essas 3 etapas. Poucos vestibulares cobraram isso, mas já cobraram. Tudo bem? Então, tá. Agora sim. Então, como que vai acontecer? Esse bicho, ele se chama bicho barbeiro porque ele ataca preferencialmente a face. Existem 2 vertentes que o pessoal comenta por aí. Uma, bicho barbeiro, porque ele é comum na região mais quente do Brasil, na região na região norte, nordeste, tudo bem? Mais comum, não quer dizer que é só lá. Já teve casos em Santa Catarina, tá bom? Que é frio. Então, o termo bicho barbeiro é porque ele ataca preferencialmente a face e um dos fatos é porque a face normalmente está descoberta à noite. Porém, uma das coisas mais técnicas é que insetos eles têm uma afinidade por CO2, por região onde tem mais CO2. Tá? E se você pegar
qual que é a região que tem a maior concentração de CO2 no nosso corpo? A face. Porque você inspira oxigênio, expira CO2. Então é por isso que ele é atraído. É a mesma coisa os mosquitinhos, né? No calorzão danado, os mosquitinhos não ficam normalmente na nossa face? É ou não é? Mas por quê? Porque tem uma grande quantidade de CO2. Então eles são atraídos por CO2. Joia? Então ele vai atrair aqui, ele vai picar, ele vai chupar o nosso sangue, só que ao mesmo tempo que ele suga o sangue, ele defeca. E esse daqui é um esquema simples, tá? Ele defeca, aí o protozoário vai cair para a corrente sanguínea e vai se instalar preferencialmente no coração. Não quer dizer que é só lá, mas preferencialmente no coração. E no órgão afetado, ele perde os seus flagelos e se transforma na forma amastigota. Tá bom? Se transforma em amastigota. Joia? Então agora vamos para uma situação mais técnica, mais detalhada um pouquinho. Bom, então primeira coisa, o inseto ele vai picar e passa as formas tripomastigotas à ferida. Então, o animalzinho, ele picou, por exemplo, tudo bem? Aí, às vezes, involuntariamente durante a noite, você coça. E ao coçar, você joga o protozoário para dentro da ferida. Lá na ferida, esses tripomastigotas, tá? Eles passam, eles se multiplicam aqui nessa ferida, tá? E caem na corrente sanguínea. Tá? Na corrente sanguínea, então, nós encontramos tripomastigotas. Quando ele invade a célula, os tripomastigotas eles se transformam em amastigotas, formando os ninhos de amastigotas. Beleza? Os ninhos de amastigotas. Preferencialmente aqui ele vai atacar o coração, pode atacar o fígado, pode atacar o baço, pode atacar o esôfago, pode atacar o que eu falei mesmo já? Eu falei coração, eu falei fígado, eu falei o esôfago, falei intestino, não tinha falado intestino, beleza? E também pode atacar o baço, joia? Aí, essas formas tripomastigotas, elas podem destruir essa célula, elas vão destruindo essas células e liberam as formas tripomastigotas para o sangue, que vão atacar outras células, tudo bem? Então, ele vai destruindo essas células de onde ele está. Por exemplo, se for no coração, ele vai destruindo as fibras musculares do coração e nesse local vai se formando tecido conjuntivo. Esse coração, conforme ele vai perdendo essa elasticidade dos músculos, ele vai aumentando de tamanho e vai perdendo, claro, a capacidade de bater. Tudo bem? Então, quando os ninhos amastigotas liberam os tripomastigotas para o sangue, quando um bicho barbeiro pica uma pessoa doente ou um animal reservatório, ele adquire esse bicho barbeiro, que aí se transforma em epimastigota no seu trato digestório, ele se multiplica na forma de epimastigota e, posteriormente, então, ele se transforma em tripomastigota na porção final do intestino do bicho barbeiro. Beleza? Quais são as consequências desse ciclo de vida no animal? Então, primeiro, os principais sintomas nós temos a fase aguda. A fase aguda é a que acontece na hora da picada do bicho. Tá? A fase aguda, na hora não, em alguns dias. Primeiro, chagoma de inoculação. Onde o protozoário entrou, ele vai causar uma ferida, que é chamada de chagoma de inoculação, que é onde ele se multiplica, antes de cair na corrente sanguínea. Se acontecer, às vezes, picar na pálpebra, assim, causa um sinal chamado sinal de Romagne ou chagoma, tá? Que é uma conjuntivite com edema, esse inchaço aqui, ó. Perfeito? Então, esses são alguns sintomas da fase aguda, tá bom? Agora, na fase crônica, que pode acontecer 10, 20, 30 anos depois que a pessoa adquiriu o protozoário, tá? Vai causar como eu falei para vocês, vai aumentando o coração. Isso aqui é um caso de cardiomegalia, ou seja, o coração
ele aumenta de tamanho. Agora você imagina isso na caixa torácica. Ele vai causar problemas cardiorrespiratórios. Quando aumenta o tamanho do intestino é chamado de megacólon, e quando ocorre a dilatação do esôfago, chama-se megaesôfago. Beleza? Tudo bem? Quando é o baço, é a esplenomegalia. Tá bom? Como eu faço para evitar? Para evitar o caso, a primeira coisa aqui é melhorar as condições habitacionais. Isso aqui sempre cai em prova vestibular, isso aqui tem cara de Enem, inclusive. Tá? Então, melhorar as condições habitacionais, porque é lá que o bichinho barbeiro fica parado. Uso de telas e janelas, em janelas e mosquiteiro nas camas, para evitar o contato com o mosquito. Controle do centro de doação de sangue, porque se o sangue não for determinado, tá? Se não for triado direitinho, pode ser uma fonte de transmissão. Apesar que hoje é mais difícil isso. Cuidado com alimentos associados ao ciclo vital do barbeiro, como, por exemplo, açaí e cana-de-açúcar. Em 2005, em Santa Catarina, os caras eles iam moendo a cana e ali estava com fezes do bicho barbeiro. Aí você pedia lá, por exemplo, um caldo de cana, e nesse caldo de cana estava, por exemplo, o bicho barbeiro. Beleza? Estava o bicho barbeiro. E nesse caso, ou as fezes do bicho barbeiro. E aí a pessoa tomava, tá? E como ao tomar vem muitos protozoários de uma mesma vez, causava então inflamações no pericárdio, né? Que é periocardite, e casos graves e podendo levar à morte rapidamente. Beleza? O mesmo aconteceu com açaí em 2007 e também ano passado. Bom, foi em 2000 não, ano passado não. Foi em 2018. Teve vários casos disso na região norte e nordeste do Brasil, onde eles comem o açaí in natura. Beleza? Então, por exemplo, o animal, porque ele é atraído, porque o fruto quando está madurando, ele libera bastante CO2. Ele é atraído lá. Aí eles colhiam esse açaí. Aí eles levavam esse açaí, que são frutinhos, né? Levavam o açaí do sítio para a cidade. E nesse trajeto, o bicho barbeiro é um bicho que tem o intestino meio solto. Aí ele ia fazendo cocô e aquilo ficava contaminado. E aí o cara que ia processar, às vezes, não lavava aquilo direito. Beleza? Aí quando ele vai comer in natura, né? Ficava cheio de protozoários e eles ingeriam e morriam. Teve várias mortes em 2018, tá? Ano passado foi 2019. Joia? Então, em 2018, teve alguns casos na região norte do Brasil. Beleza, então? Tranquilo? Então, tá bom. Então, esse foi a doença de Chagas. Joia? O tratamento são tratamentos com medicamentos que são eficazes na fase aguda, que evita que ele se torne crônico. Tudo bem? Então, na fase aguda, o medicamento é eficaz. Agora, na fase... Essas, então, foram as referências utilizadas. Beleza? Então, um abraço e até mais, meus queridos. Beijocas!